A nova corrida de Fórmula 1 em Las Vegas finalmente aconteceu. Ela fechou uma semana de críticas de Max Verstappen como sendo um dos melhores GPs da temporada. Um evento no coração de Las Vegas, com mais um circuito de rua, só poderia dividir opiniões de pilotos e fãs. Especialmente porque a Fórmula 1 vinha prometendo há mais de um ano que a prova seria a melhor coisa da história da humanidade. Verstappen foi o principal crítico do GP. Ele criticou tudo que pôde, mas depois de ganhar uma prova emocionante, até ele admitiu que pelo menos na pista, a corrida foi divertida. A Fórmula 1 e o Grande Prêmio de Las Vegas tiveram que suportar muito mais que apenas palavras duras de um de seus maiores embaixadores durante a semana. O primeiro dia de ação na pista foi ridículo. Houve dúvidas pré-corrida sobre a qualidade do aspecto esportivo, sem contar a ameaça de um processo coletivo em nome de alguns espectadores que foram prejudicados. Mas acabou sendo uma corrida de qualidade, que é melhor resultado que a Fórmula 1 poderia esperar. Verstappen via Las Vegas como 99% show e 1% evento esportivo. Essa foi a frase mais citada nos últimos dias, a ponto de virar uma espécie de slogan. A Fórmula 1 não curtiu muito as opiniões do holandês. Muitos fãs fizeram coro a Verstappen enquanto ele seguia batendo forte em Las Vegas. De maneira geral, a postura dele não mudou, mesmo depois de dizer que a corrida foi em si muito boa. Verstappen foi pertinente diante das câmeras de TV e das fontes do Belágio logo depois da corrida. Quando perguntado na coletiva de imprensa se Vegas o conquistou, ele não quis voltar atrás das críticas. Ele disse que sempre achou que a corrida seria boa pela mescla das retas longas com curvas lentas, e disse que esse nunca foi o problema dele. No início do fim de semana, o holandês comparou a pista a Mônaco. Ele disse que Mônaco é como a Liga dos Campeões e Vegas é a Liga Nacional. Para ele, a Fórmula 1 deveria priorizar pistas adequadas, que têm emoção e paixão. Em relação aos bastidores, o tricampeão disse que a maioria só foi para festejar, beber, ver um DJ tocar ou alguém performar. Ele reclamou que a maioria não entende o que os pilotos estão fazendo ou se colocando em risco para performar e sugeriu que a Fórmula 1 invista mais tempo no esporte em si. Faltou paciência com a cerimônia de abertura na quarta-feira. Os 20 pilotos subiram numa plataforma para acenar para a multidão. Verstappen disse que foi só ficar lá em cima parecendo um palhaço. A emissora de TV holandesa Viaplay perguntou sobre a compensação de $200 oferecida ao público pela falta de atividade no primeiro dia. Ele respondeu que se fosse um espectador, derrubaria tudo. Deu para sacar o que ele quis dizer. Verstappen não foi o único a se sentir assim, mas talvez tenha sido o mais enérgico. Mas a corrida em si, foi tudo isso? Bem, a localização e o design da pista foram ditados pelo desejo de ter uma corrida no centro da auto-intitulada capital mundial dos esportes e do entretenimento. É uma corrida que gira em torno do crescimento comercial da Fórmula 1. Um dos jornalistas aqui da The Race, presentes em Las Vegas, foi Ed Stroll. Ele explica que Verstappen ignorou uma perspectiva mais ampla. A situação infeliz, mas não inédita, de uma tampa de válvula de água solta na pista causou um grande incidente para a Ferrari de Carlos Sainz e ainda destruiu outro carro. A Alpine também precisou trocar o chassi de Esteban Ocon. Isso causou uma enorme interrupção que prejudicou muitos espectadores do primeiro dia de atividade na pista. Depois que o problema foi resolvido, o resto do fim de semana transcorreu sem grandes problemas operacionais. Foi sim um grande evento. Até o crítico mais ferrenho deve concordar que uma corrida passando pelo coração de Las Vegas foi um belo espetáculo. Na verdade, o crítico mais severo reconheceu mesmo esse aspecto. Verstappen admitiu que o que foi construído em tão pouco tempo é incrível. Transformar um lugar tão famoso em um circuito de corrida é um feito notável. Las Vegas não vai ganhar o status de melhor pista de Fórmula 1, mas está de bom tamanho para os padrões dos circuitos de rua. A grande questão era se a corrida ficaria à altura do evento. Já falamos sobre os problemas da pista na quinta-feira, mas onde a Fórmula 1 realmente errou foi no comportamento em relação às consequências. A comunicação e as mensagens foram terríveis. O atraso para a segunda sessão de treinos livres, que começou às 2h30 da manhã, tendo originalmente sido marcada para meia-noite, criou um grande problema para os fãs. Aqueles que esperavam horas para assistir a segunda sessão ou voltavam para a pista no meio da noite foram convidados a sair das arquibancadas. O motivo? As grandes zonas de fãs teriam que ser fechadas por questões de logística, o que mais tarde foi relacionado à baixa disponibilidade de pessoal de segurança e de transporte. O problema é que a declaração foi vaga. A maioria dos fãs presentes não soube de nada até minutos antes da sessão. A mensagem foi amplamente compartilhada nas áreas de espectadores muito antes disso, mas muitos não a viram ou não sabiam que também se aplicava às arquibancadas. É inaceitável que não houvesse um bom plano de comunicação para isso
e que demorou até a tarde seguinte para sair uma declaração trazendo detalhes. Tanto a declaração emitida pela Fórmula 1 como a do promotor do Grande Prêmio, que no caso foi a própria Fórmula 1, expressaram decepção, mas não pediram desculpas. Os fãs foram agraciados com um voucher de $200 para ser gasto nas lojas oficiais da Fórmula 1. Considerando o quanto os produtos são caros, o valor não significa muita coisa. A falta de pedido de desculpas tem razões legais. A ideia era evitar ser responsabilizado e ter de dar uma compensação ainda maior. Mas dado que o objetivo da corrida era atrair novos fãs e crescer a Fórmula 1, falhar em oferecer isso aos fãs americanos, que em parte já veem a Fórmula 1 como arrogante e distante, foi um erro desastroso, que não vai ser esquecido. Isso reflete a comunicação mais ampla em torno do evento. A Fórmula 1 foi longe demais ao tentar abafar as críticas. O chefe da Mercedes, Toto Wolff, encapsulou isso em um desabafo, depois de ser interrompido durante a entrevista coletiva de imprensa na sexta-feira. Ele disse que era ridículo e indagou: como você ousa falar mal de um evento que estabelece novos padrões? Ele então disse que a interrupção do treino não foi nada. Toto Wolff argumentou que ninguém assiste ao primeiro treino na Europa e que todos deveriam dar crédito às pessoas que organizaram o GP. O tom agressivo não deixou uma boa imagem para a Fórmula 1. E ainda destacou o fato de que a Fórmula 1 tem pressionado os stakeholders a serem mais positivos possível. Isso talvez faça parte do que Verstappen andou combatendo. O desabafo de Toto Wolff veio depois do primeiro treino durar só 8 minutos. E antes de os fãs serem retirados antes do segundo treino. Faltou sensibilidade. Depois da corrida, com o empurrãozinho do nosso Ed Stroll, Toto Wolff foi um pouco mais comedido em relação aos fãs que foram mais afetados do primeiro dia. Ele disse que espera que a Fórmula 1 consiga recompensá-los, talvez com um bom pacote para o evento do próximo ano. Ok, erros acontecem, mas a comunicação e o desprezo aos fãs parecem reforçar as preocupações pré-corrida, de que o Grande Prêmio foi mais aparência do que substância. Apesar das críticas mais duras, os principais fundamentos estiveram presentes. Isso inclui uma pista capaz de proporcionar uma boa corrida. A Fórmula 1 só precisa fazer os ajustes finos. Uma crítica recorrente foi o horário tardio, que foi agressivo até mesmo para os padrões de uma corrida noturna. Se o ritmo da cidade permitir, começar algumas horas mais cedo vai acalmar vários membros das equipes. Isso também pode levar a temperaturas da pista um pouco mais altas, o que melhoraria o baixo nível de aderência. Este ponto foi citado como um problema sério e até mesmo uma preocupação com a segurança por vários pilotos e equipes. A perturbação para a cidade foi um ponto de discussão antes do evento, mas ficou dentro da faixa normal para um circuito de rua. O prédio dos boxes não vai ter que ser construído todo ano, nem a pista vai ser recapeada a cada prova, o que deve fazer com que o pior da perturbação pré-evento aconteça apenas uma vez. Quanto à pista, ela proporcionou uma boa corrida, mesmo que não tenha sido tão espetacular ao ponto de vista da pilotagem pura. Há pouca coisa que a Fórmula 1 possa fazer a respeito, então vamos ter que conviver com isso pelo tempo que vai durar o contrato, 10 anos. A prova superou um mau começo e sobreviveu a declarações duras de um tricampeão mundial. Mas a Fórmula 1 não vai poder ser exagerada ao enfiar aos méritos de Las Vegas goela abaixo de todos. É sempre melhor prometer menos e entregar mais, embora hoje a Fórmula 1 não haja muito dessa forma. Então a gente se contentaria apenas com um nível sensato no hype do evento, apoiado por uma boa corrida. Felizmente essa parte foi bem em 2023. Para a maioria de nós, isso ainda é mais que corrida. Para a maioria de nós, isso ainda é o que mais conta.